Bolsonaro não vai dar um golpe de Estado. Veja, eu me afilio às pessoas que, com muitas provas, conseguem juntar Lé com Cré e entender. O Bolsonaro estava, desde 2020, tentando desenhar um golpe de Estado e tentando organizar as coisas para um golpe de Estado. Todo mundo sabia disso, qualquer um que conhecesse Brasília sabe disso, qualquer um que viu as provas, viu o material que vazou do próprio inquérito do Alexandre de Moraes, sabe disso, tá? Mesmo me afiliando ali, eu sei dizer que hoje o Bolsonaro não representa ameaça nenhuma e ficar achando que você tá lutando pela democracia, caçando o bobalhão do Bolsonaro, é apenas uma tentativa de construir argumentos que justifiquem a manutenção dos superpoderes do próprio Alexandre de Moraes, tá? Então eu penso assim, a imprensa começou aí nessa, já começou, tá, e aí? E aí houve pra mim o evento, que é o evento definidor deste novo momento do Alexandre de Moraes, que foi o IOF. Definitivamente, tá, a sanha arrecadatória do PT, ou seja, o PT desesperado por aumentar impostos para sustentar um game econômico, né, para sustentar um desenho econômico que eles vêm montando ali com o arcabouço, não ia dar certo. Desesperados, tanto para o orçamento desse ano quanto para o ano que vem, eles resolvem voltar a carga com o IOF. Tá? A desculpa é que eles vão punir os mais ricos. Mentira. Primeiro que punir os mais ricos não é certo. Por que você tem que punir os mais ricos? Se a pessoa tá trabalhando e ela tem sucesso, ou se ela vem de uma família, ou de uma sequência de famílias, se ela é herdeira e teve sucesso, assim, de pronto, não dá pra dizer que ela precisa ser punida. Se você acha que ela precisa ser punida porque sim, você é um idiota. Esse é um ponto. 2, porque você cria incentivos contrários à obtenção e ao acúmulo de riqueza, que são coisas que geram poupança. Mas não é só sobre eles que incidia. O IOF incidia majoritariamente sobre MEI, sobre pequenas e médias empresas, gente que movimentava dinheiro no dia a dia. Então, naturalmente, era uma ação de cunho arrecadatório que ia arrecadar bilhões e bilhões para esse governo. O Congresso montou um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, e derrubou o IOF. O Congresso derrubou. O governo vai no Xandão, o governo vai ao STF, cai no Xandão, e o Xandão, monocraticamente, derruba o PDL, fazendo valer o IOF e salva momentaneamente as contas do governo. Não há como defender isso na Faria Lima, não há como defender isso no empresariado, não há como defender isso na classe média, não há como defender isso no Congresso, que saiu todo mundo pistola, mas ficou quieto. Não há como defender isso perante os pares do próprio Centrão. Não há para defender isso perante os pares dele, nesse caso, do próprio STF, que teve gente que ficou, meu Deus do céu. E aí, você começa a ter editoriais da Folha do Estado de São Paulo, você começa a ver aliados dele tirando o pé. Então o Alexandre de Moraes, tá, justamente no momento que ele está no clímax do seu enfrentamento com o Jair Bolsonaro, ou seja, estamos próximos de uma prisão do Bolsonaro, ele começa a errar. Nesse caso do IOF, o erro dele é um erro motivado pela necessidade de manter vivo o aliado dele. Quem é o aliado hoje mais importante do senhor Alexandre de Moraes? Lula. O governo Lula. O maior aliado do Alexandre de Moraes hoje é o governo Lula. Quem dá sustentação às redes midiáticas, quem argumenta em favor do senhor Alexandre de Moraes, no fundo, é o governo Lula. Tanto se vocês forem pegar aquelas piadas sobre soberania, se não me engano, são as redes sociais do Palácio do Planalto que estão soltando isso, do governo federal. São umas piadas com gatinho horríveis. Tem uns memes com gatinho horrível. O Brasil é um gatinho soberano. O país dos gatinhos, não sei o quê. E o país dos gatinhos sempre tem um judiciário. É muito interessante que a propaganda do governo federal fale tanto da autonomia e do poder do judiciário. Então, esse aqui, ó, nossa soberania nacional explicada por bichinhos. Tá? Eu acho que é esse aí. Isto aí mostra o tempo todo o quanto o PT está interessado em manter o Alexandre de Moraes com força. E isso não era natural. Muito se comentava, inclusive a gente já falou, sobre a possibilidade de haver uma ruptura deles conforme o governo Lula começasse, porque o PT ia querer diminuir a força do senhor Alexandre de Moraes. E houve uma tensão nessa linha. Mas hoje, o PT depende do Moraes e o Moraes depende do PT. E mais do que nunca, hoje, tanto o PT quanto o Moraes sofrem uma determinada pressão por conta do governo americano, essa ação que envolve Paulo Figueiredo e tal. E essa ação do governo americano pra cima do Alexandre de Moraes e do governo PT obriga os dois a estarem juntos. Eu comentei, tá? Salvar o governo com essa questão do IOF, vamos dizer, no mínimo manter o governo de pé para o governo conseguir negociar e jogar, tá? Esta ação, eu acho que é uma ação nítida de um cara que teve que escolher o lado da autoproteção e que o isola. E ao isolar, perde força.
E ao perder força, ele começa a perceber que, vamos dizer, essas ações extremamente arbitrárias que ele costuma tomar já não vão ser, vamos dizer, engolidas. Aquela medida que ele deu contra o Bolsonaro, após colocar a tornozeleira envolvendo não falar em redes sociais, não dar entrevista, não sei o que, não falar com o filho, não houve ninguém a defender isso. E na verdade eu vi gente da imprensa defendendo o Bolsonaro contra a ação do Alexandre de Moraes, ou seja, todo mundo percebeu, ele se passou. Antigamente ele se passava, mas as condições dadas permitiam que ele se passasse e dane-se. Hoje não. Agora ele recuou. Ele recuou porque ele está tentando talvez buscar, tá, um novo arco de aliança, ou buscar ou recuperar quem estava com ele, falando, não, não tô maluco não, calma. Não passei do ponto, não. Mas denota fraqueza, sim. Denota fraqueza. Denota tanto no conteúdo quanto na forma, tá? O despacho dele é um despacho muito ruim, muito tosco na forma, e o adversário sente um cheiro. Só que me parece que isso está acontecendo também, vamos dizer, concomitantemente ao fim de uma série de ações que o Trump podia ter. Não é que o Trump terminou o acervo de ações que o Trump tem a lei Magnitsky, pode ter ainda outras ações que ele pode tomar contra os ministros da STF aqui no Brasil. Mas como o próprio Paulo Figueiredo disse, agora está com as ruas, o Brasil tem que ter manifestação. E então parece, sabe quando os dois exércitos estão muito desgastados, parece a Primeira Guerra Mundial, quando, sabe, puta, mano, vamos parar essa guerra simplesmente por esgotamento, não para de morrer gente na trincheira, isso aqui tá matando os nossos recursos, a gente tá morrendo nisso aqui. Me parece que assim, os dois estão lutando, estão se batendo e tá começando a faltar armas pros dois lados, tá? Eu vou mostrar, como eu havia falado do negócio do PT, vejam só a propaganda dos bichinhos, vejam como eles tratam o judiciário. Bichinhos. Soberania nacional explicada por bichinhos. Era uma vez um mundo animal em que cada grupo vivia com os seus. No seu território, com seus hábitos, regras, seu jeitinho. Quando esse grupo se organiza, escolhe lideranças, define leis e cuida da própria vida, isso aí se chama país. Aqui no país dos gatinhos, por exemplo, escolheram a democracia. Isso significa que tem gatinho presidente, gatinho deputado e até justiça felina, que investiga, julga e pune os gatinhos que fazem coisas erradas. Gostou desse corte? Então se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse.